Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, estamos aqui de novo com Unser Familien, um oferecimento de calçados Wirth, móveis Capesberg, Vila Rica Imóveis e Instituto Ivoti, Escola Sempre Reformanda. E estamos mais uma vez, felizmente, com o professor, doutor e pastor Martin Dreher. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre de onde vieram os nossos primeiros imigrantes aqui para a colônia de São Leopoldo. Eu descendo de um imigrante que vem de uma aldeia do Hunsrück ainda, chamada de Nohen, N-O-H-E-N. Tem um sobrenome alemão muito raro, Müller, moleiro. Sim. E ele, antes dos franceses ocuparem a região, tinha sido servo da gleba. Eu acho que as pessoas não sabem bem o que é um servo da gleba. É como se você pertencesse à terra. Né? Com o seu leib, com o seu corpo. Com o seu corpo. Se essa terra por acaso fosse vendida ou passasse por herança para alguém, você ia junto. E os seus filhos. Exato. A sua coisa. Então, eu descendo em parte da história da minha família de um servo da gleba.
E para a gente entender, para não romantizar o que foi a vida desse pessoal, eu fui a Nohant e tirei foto. 2 casas grandes, enormes, que era a casa do latifundiário, mais os celeiros dele, tudo debaixo de um telhado, e os agregados vivendo ali, no porão da casa grande dos celeiros, junto com os porcos. Não te assusta com os porcos, porque os porcos forneciam o calor no inverno. Então, a família desse Müller, do qual eu descendo, é formada por ele, a esposa, 2 filhas e um filho. Eles comprovadamente chegam vivos ao Rio de Janeiro. Na viagem do Rio de Janeiro para Porto Alegre, ela e uma filha morrem e são jogados no mar, ela na Lagoa dos Patos. Causa mortes, inanição, falta de comida. Por quê? Porque o capitão do navio costeiro que os traz do Rio de Janeiro entra pela Barra do Rio Grande, sobe a Lagoa dos Patos até Porto Alegre. Houve que em Porto Alegre a falta de gêneros alimentícios. O que sobrar ele vai poder vender em Porto Alegre. Isso está documentado porque os pais de família fizeram um relato com abaixo assinado e o capitão foi preso. Nossas crianças choravam pedindo pão que tinha lá. Que tinha lá. Bem, o seu Müller chega vivo à Feitoria, que hoje é um bairro de São Leopoldo, e perdeu uma filha. Com uma filha e um filho ainda, e ele morre 4 semanas depois de chegar na Feitoria. Aí ficaram só as 2 crianças? O mais velho tem 10, a outra tem 7. Eu descendo do menino de 10. Mas que garra esse menino, hein? Ele vai casar, vai morar no Wiesenthal. Quando maior, ele vai ganhar a terra no Wiesenthal, hoje o Wiesenthal, em Novo Hamburgo hoje. Casa com uma moça de Campo Bom. Os filhos todos foram batizados na Capela da Piedade, na igreja 3 Reis Magos de Hamburgo Velho. E depois, aquele do qual eu descendo, já como mestre funileiro formado em Hamburgo Velho, vai para Montenegro e vai abrir a funilaria dele. Então, quem é que são os primeiros que vêm vindo para cá? Gente muito humilde. E quem ouve o nosso programa aqui hoje à noite, jamais deveria ter vergonha de descender dessas pessoas. Quer dizer, tu estudares a história dos teus antepassados, dos teus ancestrais, perguntando quem eram unsere Familien, tem que ter motivo de orgulho dessas pessoas. E temos que saber exatamente quem são, né? Se hoje nós temos uma situação tão desenvolvida aqui, com todas as mazelas que isso inclui, mas é porque esses caras são heróis, né? Sim, são heróis. Mesmo indo acorrentados até Hamburgo. E eles vêm alfabetizados. Bom, eles sabem escrever o nome deles. Se tu vais no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um antigo prédio dos Correios, lá na Praça da Alfândega, está lá o documento dessa turma que veio com esse Müller, do qual eu falei, né? Eles assinando os nomes dele. O Müller não assinou mais, ele está tão fraco, provavelmente, que não consegue mais fazer isso. Mas outros assinaram e são os sobrenomes do nosso pessoal. Se eu pego o livro aí e fosse ler para ti agora Os Degredados de Mecklenburg, que vem para cá, tá lá os nomes deles, são todos conhecidos aqui. Todos os nomes conhecidos, que a gente não precisa. E essa coisa dos cristãos novos, por exemplo, essa é uma informação que eu não sabia. Não, por exemplo, por isso que tem tanto no século XIX, você vê muito, está referindo, o cara se chama Jacob, o outro também se chama Jacob, tem muitos Yusuf. O Jacobsen é o filho do Jacob. Exato. E, então,
O que houve? Depois do ano 70, quando houve a destruição do Templo de Jerusalém, e os judeus são expulsos da Palestina, grandes contingentes se fixam ao longo do Rio Reno. Quem tem os antepassados ao longo do Rio Reno não pode usar a expressão judiaria, que é um antissemitismo, né? Porque só judeu judia. Não pode ser antissemita. Ninguém pode, né? Mas esses especialmente... Não, esses especialmente não podem, porque se olharem... Se nós formos bem para trás, né? Nós descendemos de Abraão e de Sara. Todos nós, é verdade. Todos nós. E aí eu quero puxar o assunto ele é um assunto correlato, um assunto irmão desse, que é a origem daqueles pietistas, na verdade, que é onde a Jacobina se insere, né? O episódio dos Mucker, o Dreher aqui, o pastor Dreher é especialista, vamos dizer assim, escreveu uma bela biografia da Jacobina e foi pesquisar a origem dessas famílias, né? Então esse também é uma origem diferente do que a que a gente vem falando até aqui, né? Sim. O verbo mucken está relacionado ao zumbido das abelhas. Zimucken. E quando alguém tem um zumbido no ouvido, tu diz que ele tem uma muque. E quem tem uma muque é meio doido. Tá? Hoje em dia a gente ia dizer que o cara tem tinnitus na linguagem médica. Né? Então, e o barulho, o zumbido das abelhas, tu ouve quando pessoas estão rezando junto em voz baixa. Pai nosso, santificado seja o nome vosso. Amém. Tá? Então, isso vai acontecer ali no Ferrabras. Mas deixa eu te contar uma outra coisa primeiro. No início do século XIX, 1800, uns quebrados, a Europa toda está sob a influência do que aconteceu na Revolução Francesa, o Iluminismo. A gente quer usar a razão, a gente quer explicar tudo pela razão. E começam a surgir toda uma série de teorias que vão surgindo. Nós vimos falar da teoria das evoluções das espécies, que mais tarde o Darwin vai desenvolver. O pensamento histórico crítico. O positivismo também. O positivismo, depois, né? Que vai dizer que tudo passa por evoluções, tá? Até que vai chegar o máximo da evolução, que nós conhecemos depois sob Auschwitz. O progresso das ciências, o progresso da humanidade e coisa e tal. Então, essas são as grandes crenças do início do século XIX. E isso entra também na religião. Grandes teólogos estão vivendo nesse período aí, vão ser fundadores da Universidade de Berlim, Alexander von Humboldt, Friedrich Daniel Schleiermacher, o pai da hermenêutica moderna. Tá? Aliás... O Humboldt andou por aqui, não? Não, aqui no Brasil não deixaram ele entrar. Na América Espanhola, sim. Portugal proibiu a entrada dele aqui, porque ele podia trazer ideias perigosas para nós. A mãe do nosso historiador Francisco Adolfo de Varnhagen era discípula de Schleiermacher, em Berlim. Só para a gente pegar algumas coisas aí. As ideias do iluminismo entram também na religião. Se começa a ler Bíblia com os pressupostos do método histórico crítico, por exemplo. A Bíblia passa a ser um livro a ser estudado como se documento histórico fosse. Sim, o que ela é, o que eu não quero negar. A gente vê isso até hoje nesses canais de história. As pessoas ficam procurando onde está a pedra que Moisés bateu e jorrou água. Tem as estelas dos faraós,
Tem inscrições da época dos romanos. Quem eram esses romanos que aparecem na Bíblia? Quem é que foi o Pôncio Pilatos? E assim por diante. Bom, um dos reis prussianos decreta, no início do século XIX, a união de duas vertentes protestantes, o luteranismo e o calvinismo, e cria a Igreja Unida da Prússia. Quer dizer, antes tu tinha luterano e calvinista, agora tu vai ter os unidos ainda como terceiro grupo. Aí acontece que no território da Saxônia e da Turíngia, isso é o leste alemão hoje, fez parte da antiga República Democrática da Alemanha, antes da queda do Muro de Berlim, pessoas luteranas que não aceitam isso, migram com seus pastores para os Estados Unidos, para o estado norte-americano de Missouri, e vão criar lá uma igreja luterana. O Sínodo Luterano de Missouri, Ohio e outros estados. Que mais tarde vão enviar missionários aqui para o Brasil também, criando a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O outro grupo vai ficar na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. De confissão luterana. Isso. Então, esse grupo que se posta em termos de questão religiosa contra o rei prussiano, esse grupo vai se denominar a si mesmo de separatista. Eles não vão mais permitir que os pastores que aderiram ao rei prussiano batizem os seus filhos. Eles vão atravessar a fronteira e vão para o território vizinho para pedir ali o batismo dos seus filhos. Lá eles vão comungar, participar da Eucaristia, ou da Santa Ceia, para usar a linguagem protestante, né? E é feito um processo contra eles, porque eles se negam a aceitar um novo catecismo que foi formulado pela Igreja do Rei, de acordo com princípios do iluminismo. E se negam a cantar do livro de Cânticos, formulado pelo mesmo bispo luterano. E eu imagino que as crianças também não pudessem estudar isso, as crianças deles. Sim. E esse pessoal é convidado a sair da Turíngia ou a abjurar a antiga fé. E entre essas pessoas que saem de lá, tem a família Mentz, que primeiro vai para o território de Würzburg, que faz parte hoje da Francônia, é o norte do estado da Baviera, né? E depois a família Mentz vai migrar para o Brasil e vai se estabelecer na Capela da Piedade, no lote número 1, que fica hoje aos pés da instituição evangélica de Novo Hamburgo, ali onde está o monumento da imigração. Aquele lote número 1 era da família Mentz. São diversos filhos e filhas, né? Hoje a genealogia da família Mentz é vasta. Num dos ramos de Andreas Mentz, que é casado com uma moça da família Müller, vai acontecer uma tragédia, que o pai vai falecer jovem e sobram os filhos. E um tio, casado com uma irmã da mãe, da nossa Jacobina, de nome Friedrich Schreiner, é designado tutor das crianças, porque mãe não pode ser tutora dos próprios filhos, né? Tem que ser um homem. Tem que ser um homem naquela época. E ele vai fazer o inventário dos bens do falecido. Provavelmente se apropria de parte dos bens e compra terras na nova fronteira agrícola, que está sendo estabelecida fora da colônia alemã de São Leopoldo. Que terminava em Campo Bom. Ele vai comprar para lá de Campo Bom. Que é a terra da família Leão, que está em litígio com o barão do Jacuí. E na mata, realmente, onde hoje está o Ferrabras, é que ele vai comprar para as crianças menores.
Por isso é que esse pessoal depois, muitos da família Mendes, vão se fixar ali na região. Inclusive um João Jorge Klein, que é casado com uma filha Mendes, que foi pastor na região. Foi o único condenado, depois da catástrofe Mucker, de preso, porque se achava que ele era o intelectual da família. Mas alguém tinha que conhecer guerra de guerrilha, né, que foi o que eles sabiam fazer. E o exército brasileiro não sabia o que fazer com isso. Eu não sei se eles sabiam disso, Schünemann, ou se é o que foi contado depois. Bom, pode ser. A gente tem que ler o que Santiago Dantas, que substitui Genuíno Sampaio, depois vai fazer. Bom, deixa eu te dizer o seguinte. O século XIX está cheio de um movimento surgido no fim do século, no século XVII e século XVIII. A Europa foi varrida depois do século XVI, que é o século da reforma religiosa, por guerras religiosas. E ao final dessas guerras religiosas só sobraram indivíduos, não havia mais famílias. As famílias estavam destroçadas. Se antes, em termos de religião, existia um nós, e os hinos do século XVI, os hinos religiosos do século XVI, são todos compostos no plural. Castelo forte é nosso Deus. Cristãos alegres, jubilai, felizes exultando, são textos de Lutero, sim, plural. Como só sobram indivíduos, os hinos vão ser compostos todos no singular para se cantar na igreja. Olha que interessante. Porque eu estou sozinho diante de Deus. E não adianta mais agora os dogmas que se tinha decorado no século XVI. Agora tu precisas uma piedade intimista. Eu chamo ela de cardíaca. Tudo é do coração. Corações em fé unidos, vinde a paz do bom Senhor. É um hino do Nicolau de Zinzendorf. Ou no mundo católico, nós vamos ter a piedade do coração de Jesus. O coração de Jesus entende o que passa no meu coração. Tá? Então, essa piedade intimista vai ser uma coisa muito importante. E ela é uma das faces da moeda que se volta contra uma ortodoxia estéril que não me ajuda no meu dia a dia. E o outro lado do pietismo se chama iluminismo. Ali eu não entendo as coisas com o coração, mas eu entendo as coisas todas com a razão. Então, nos imigrantes que vêm para cá, tu vais ter pessoas influenciadas pelo iluminismo, pelo pietismo, e tu vais ter gente presa a uma ortodoxia ainda do século XVI. Olha só. Então, tu tens na colônia alemã de São Leopoldo o micro do macro europeu. Não sei se isso é muito difícil para os que nos estão assistindo entender. Não, mas eu acho que é. Tu vais ter, por exemplo, um representante do iluminismo chamado Carlos von Clausewitz, que é puro racionalismo, que vai ser o grande difusor do pensamento de Charles Darwin, aqui no Rio Grande do Sul, da teoria da evolução das espécies. E os tipos mais piedosos vão dizer, não tem evolução da espécie. O mundo foi criado por Deus e Deus fez tudo. Nós não descendemos de macacos. Tá? Era a forma simplória de interpretar isso Darwin. Ainda não saiu de moda, sabe? O Darwin nunca afirmou isso. Né? Mas essas brigas existem. E tu tens, na família Mendes, uma família representante desse pietismo separatista. Olha só. Tu quer levar uma vida ali, pura, né? Mais íntegra. E tu vais ter os tipos racionalistas, também entre alguns pregadores do período.
O período da família Mendes também é o período que estão entrando aqui os padres jesuítas, que vão trazer o verdadeiro catolicismo. Sim. Porque durante muito tempo os imigrantes alemães católicos dirigiram a sua própria vida religiosa sem o concurso de sacerdotes, porque não havia sacerdotes que os entendessem, e eles traziam um catolicismo distinto do catolicismo lusitano que existia aqui. Quando o padre de Gravataí veio pela primeira vez dar assistência para os imigrantes alemães aqui da nossa região católicos, eles se escandalizaram e não foram se confessar nem comungar com ele, porque ele veio de Gravataí com esposa e filhos. Esse era o catolicismo lusitano. Mas, Martin, nós vamos ter que interromper, já pensou? Eu já passei 2 minutos do tempo. Vamos marcar outra hora. O espectador está agora na seguinte situação. Vieram para cá, é um microcosmos da Europa representado aqui, e nós já temos os pietistas, essa turma que tem essa visão a respeito da vida e da Bíblia e de tudo, instalados no Ferrabras. A partir daí, no próximo programa. Mas eles também estão em Hamburgo Velho. Também estão em Hamburgo Velho. Nós temos que ver o que acontece com esse pessoal do Ferrabras, mas isso é uma outra conversa. Essa é uma outra conversa, porque infelizmente televisão é tempo, né? E a gente passou do tempo. Muito obrigado. Valeu, boa tarde. Para ti também. E esse foi mais um Unsere Familien. Até a próxima.